Boa noite, igreja. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, feche os teus olhos por um instante. Em nome de Jesus. Você que veio aqui para adorar o Senhor nesta noite abençoada. Você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Por isso, dedique a Ele a maior reverência que você possa dedicar nesta noite, observando a palavra, observando aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Senhor Jesus, graças nós te damos, ó Deus, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, pelo amor estabelecido na cruz do Calvário. É por isso que estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou de uma condenação e nos deu oportunidade de uma nova vida. Por isso estamos aqui. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através desta mensagem. Fala conosco através da Tua palavra. O nosso coração anseia, ele deseja ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Tenha liberdade de falar ao coração da Tua igreja, ao nosso coração, para honrar, bendizer e glorificar o Teu santo nome. O Senhor é Deus e o Espírito Santo do Senhor habita em nós, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus aí? Você está feliz com Jesus? Mas e as lutas que você tem passado? Mesmo assim, está feliz com Jesus? Levanta a mão aí, quero ver quem está feliz com Jesus. As lutas, elas fazem parte do nosso crescimento, amém? Se nós quisermos crescer, nós vamos passar por lutas. Porém, nós temos uma certeza: que Deus estará conosco nesta batalha. E como já foi dito aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, onde Josafá sai para a batalha e Deus fala para ele assim: Josafá, nessa peleja não terei que pelejar. Parade e vede a salvação do Senhor. Amém? É isso que Deus, quando nós confiamos nele, Deus faz em nossas vidas. Eu sei que você veio aqui nesta noite. A gente sai da nossa casa e fala para Deus: fala comigo. Não é verdade? Fala comigo, Senhor. Eu vou lá para a tua casa e quero que o Senhor fale comigo. Quero ouvir uma palavra, sabe, que venha falar ao meu coração, que venha, ó Deus, me mostrar, me dar uma solução de algo. Senhor, eu quero ser sarado, eu quero ser curado quando eu ouvir a palavra. Nós sempre colocamos algum propósito diante de Deus para que Ele venha fazer algo em nossas vidas. Eu não tenho aqui uma palavra extraordinária, uma palavra que vai mudar a sua vida, não. Eu não tenho, mas o Espírito Santo tem. Amém? O Espírito Santo tem. Ele tem. Qualquer palavra que o Espírito Santo nos liberar é uma palavra de poder. E o que nós precisamos fazer é o quê? Receber a palavra de Deus para que Ele possa fazer a obra em nossas vidas. E a mensagem desta noite, a minha esposa perguntou assim: qual é a mensagem que você vai falar? É da ressurreição de Cristo, da morte de Cristo? Eu falei: não, qual é a mensagem? Eu disse para ela: qual é a mensagem? Essa é a mensagem desta noite. Qual é a mensagem? A mensagem é a comunhão dos santos. Amém? É a comunhão dos santos. Nesses dias o Espírito Santo, ele tem queimado, tem ardido o meu coração por conta dessa palavra. Porque a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Não este lugar, mas nós reunidos
formamos a igreja. E a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, do nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma preocupação muito grande de Deus com a igreja. E qual é, pastor? Salmo 133, versículo 1 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Daqui a pouco nós vamos dar uma voltinha lá na igreja primitiva, na igreja de Atos. Nós vamos ver qual o poder que tinha a igreja primitiva. Mas ela se baseia aqui neste Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a pergunta é: você vive como igreja de Cristo? Nós vivemos como a igreja primitiva, porque a igreja hoje, muitas igrejas, elas perderam a essência do Evangelho, perderam a essência, perderam o que é mais importante dentro de uma igreja. Mas, pastor, o que é mais importante dentro de uma igreja? É aquilo que nós deixamos de praticar. É o amor. Se eu perguntar aqui agora, você sabe o nome do irmão que está do seu lado? Você sabe o nome do irmão que está lá atrás? Porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Amém, igreja? Nós somos o corpo de Cristo e o corpo precisa estar unido. Nós precisamos ter união na igreja. A igreja só se fortalece, só cresce se ela tiver união. Você sabe o nome do seu irmão que está lá na ponta? Você sabe o nome do seu irmão que está lá no meio? Você já foi à casa do seu irmão? Você convidou ele para ir à tua casa? Nós somos igreja, nós somos irmãos. Você convida o irmão para ir na tua casa? Você tem relacionamento como irmão? Porque a Bíblia diz que nós somos irmãos. Amém? Não somos? E se somos irmãos, nós temos que viver como irmãos. A igreja primitiva de Atos diz que eles viviam em comunhão, em união. Eles viviam na doutrina dos apóstolos, no repartir do pão e na oração. Nós falamos que somos o corpo de Cristo, mas nós não vivemos como igreja. Porque tem irmão que chega na igreja, ele nem olha para a cara do outro, porque ele está bravo, ou porque alguém falou alguma coisa, ou porque o irmão olhou torto, de alguma forma. Isso não é igreja. Tem irmão que chega na igreja, ele olha onde o irmão está sentado, e ele senta lá do outro lado, para não ficar perto daquele irmão. Irmão, a maior essência de uma igreja é o amor. Você pode ouvir a palavra que você quiser aqui, mas se não tiver amor, não resolve de nada, não muda nada. Não vai mudar nada na igreja. A igreja de Atos, ela crescia porque os irmãos tinham unidade. E não é nós fazendo algum programa, algum projeto que vai fazer com que a igreja cresça. A igreja ela vai crescer é por intermédio do Espírito Santo, Ele que acrescenta.
Mas para isso você tem que ter comunhão com o seu irmão. Já perguntou o nome dela? Você já perguntou o nome do irmão que está do seu lado? Você tem preocupação dentro da igreja com seus irmãos? Você se preocupa? Se ele está bem ou se ele está mal? Você oferece, não é só obrigação do pastor de orar, não é só obrigação do pastor ir na casa visitar, é a nossa obrigação como irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor, ele suporta tudo. Sem amor, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode comprar 1000 cestas básicas e entregar numa comunidade, mas se não tiver amor, de nada serve. Qual que é o propósito de Deus na igreja? É que haja uma interação entre nós. Aquilo que estamos fazendo hoje aqui, a pastora já falou, ela já disse, nós gostamos disso. O corpo de Cristo é dividido, pastor. Tem igreja que não gosta que o outro vá na igreja dele pregar. Mas não somos um só corpo, não somos uma igreja do Senhor. Por que essa divisão? Por que a divisão? Se todos nós queremos subir e estar no céu com Cristo, mas começa aqui na tua igreja, na sua igreja, na minha igreja. O amor que Deus quer de cada um de nós, e nós exercemos este amor perante Ele. Todos nós falamos que amamos a Deus, sim ou não? Quem ama a Deus? Todos nós amamos, não é verdade? Amamos só de palavras. Nós amamos a Deus muitas vezes só de palavras. O que faz com que este amor seja verdadeiro por Deus? Na prática. Como eu posso mostrar ao Senhor que eu o amo de verdade na prática? Sem ser pastor. Sabe me responder? Pastor não vale. Quem pode me responder na prática de que forma nós mostramos para Deus, para o Senhor, que nós o amamos? Amando quem? Outro, próximo. Você ama o próximo? Essa é a essência da igreja. É a demonstração de amor pelo próximo. Deus disse assim: você diz que me ama e não me vê, mas não ama o próximo que vê. Esse tal é mentiroso. Esse povo me ama só de lábios, mas o coração está longe de mim. A maior prática, essa demonstração de verdade, é você chegar na igreja e ver um irmão lá cabisbaixo, ou saber que ele está passando necessidade, e você ir ter com ele e oferecer ajuda a ele. Olha, eu estou aqui, pode contar comigo. O que você precisa? Irmãos, você pode ouvir o que você quiser dentro da igreja, mas se não tiver isso, esquece. Nós não agradamos o coração de Deus. Se aqui nós não conseguimos ter união dentro da igreja, aonde nós vamos ter? De que jeito que Deus vai operar? O Espírito Santo opera quando há unidade na igreja. Nós vimos no livro de Atos que Deus operava ali grandemente maravilhas, porque havia unidade entre os irmãos. Havia amor entre eles. E nós precisamos estar juntos.
Eu perguntei quantas vezes você foi na casa. Quanto tempo tem a igreja aqui, pastor? 8 anos. Quem é membro daqui? Levanta a mão. Você conhece todos os irmãos da igreja? Já foi na casa deles? Para a senhora. Sabe o nome? Nós congregamos, somos um corpo, somos uma igreja, falamos que somos irmãos, mas muitas vezes nem o nome nós sabemos da pessoa. De que jeito que há unidade nesta igreja? De que jeito que há unidade na igreja de Cristo? Se nós mesmos não nos interagimos entre nós, há uma resistência, uma dificuldade. Eu não vou dar um abraço no irmão, não vou dar um abraço na irmã, porque, sabe, não pode. Por que que não pode? Por que que você não pode abraçar o teu irmão, a tua irmã? O mundo age com malícia, mas nós não, nós abraçamos um amor de irmão, de irmã, um amor de Cristo Jesus. Irmãos, o maior fundamento da igreja, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo, como Deus nos amou. Você pode falar a língua de anjos, você pode fazer o que quiser, mas se não tiver este maior dos fundamentos da igreja, que é o amor, não vai mudar nada. Precisa ter comunhão. O pastor gosta de comunhão, né, pastor? Não gosta? Bastante, né? Nós também gostamos. A gente fica às vezes esperando os obreiros, os irmãos chamar, mas eles têm um pouquinho de dificuldade para chamar. É porque eles não estão aqui. Se tivesse, já iam chiar, mas eles não estão aqui. Brincadeira, tem bastante aqui, olha. Levanta a mão aí, pessoal da igreja Ministério na Rocha. Essa igreja também é de vocês. No livro de Efésios, no capítulo 4:16 diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo de Cristo, que somos nós, ele precisa estar bem ajustado, bem unido, bem fortalecido, em amor. Se não tiver unidade dentro da igreja, é uma igreja dividida e ela não cresce, ela não prospera. A Bíblia diz que casa dividida não cresce. Então precisa ter esta unidade, nós precisamos nos unir. Você precisa demonstrar de verdade o amor que você tem pelo seu irmão. Você precisa chamar o irmão, você precisa orar com ele, chorar se for preciso, mas precisa amar. Ninguém é melhor que ninguém, não é porque alguém limpa o banheiro, o outro fica na porta, e o outro prega, e o outro faz isso, faz aquilo, que vai ser melhor. O corpo só funciona, só está bem se tudo estiver bem ajustado. Se tiver tudo bem ajustado, o corpo de Cristo cresce e prospera. Precisamos nós precisamos chegar na igreja e olhar para cada irmão, e olhar se temos algo, se temos alguma dívida, se falamos algo, se fizemos algo que
deixou ele triste ou ela entristecida de alguma forma. Precisamos nos reconciliar. Precisamos nos reconciliar para que o corpo esteja bem ajustado. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, como Deus nos olharia se Ele estivesse aqui. Na verdade, Ele está, e Ele está nos olhando. Só não está fisicamente, mas Ele observa todos os nossos movimentos dentro da igreja. E Ele nos provou isso, a prova maior de que Ele nos ama, a prova maior do que Ele nos ama, e na prática, foi quando Ele se entregou naquela cruz. Tem prova de amor maior que essa? Não tem. E por que não? Nós não podemos amar uns aos outros? Porque nós não podemos nos entregar de verdade? Porque nós somos tão egoístas? Porque nós não colocamos em prática o que Deus disse que deveríamos fazer? Se possível, dar a sua vida pelo teu irmão. E o que nós fazemos? Nós rejeitamos a palavra. Nós vivemos fora da realidade da igreja verdadeira. Eu costumo falar, termino o culto, nós vamos para casa, para nossa casa, e nós não preocupamos se este ou aquele irmão tem falta de alguma coisa. Vamos para casa, fechamos com a nossa família, comemos talvez do bom e do melhor, mas não lembramos, nem na hora que vai jogar fora o que sobra, se tem alguém necessitando daquilo. Se tem alguém precisando, pelo menos de um pouco daquele alimento que nós vamos jogar fora. O Senhor tem feito o meu coração queimar por conta disso. Nós não observamos. Nós não olhamos para os outros, só para nós. O que importa é eu suprir as minhas necessidades. Eu não estou preocupado com o irmão. Se ele está nessa vida aí, o problema é dele, é ele e Deus. É assim que muitas vezes nós agimos. E se ele está passando por isso, é porque ele fez alguma coisa. Sempre julgamos e condenamos, mas não oferecemos as nossas mãos para ajudar. Que igreja é essa? Essa é a igreja que nós falamos, que é a igreja de Cristo Jesus? Nós praticamos esta verdade? Jesus disse, quem são os que me amam? São aqueles que cuidam dos meus pequeninos. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não me agasalhaste. Estive preso, não foste me visitar. Estive doente, não foste me ver. Que amor é esse? Que amor é esse que nós praticamos? Não adianta vir aqui na frente, na igreja, e abrir o coração, orar, adorar, cantar louvor e chorar, mas se não existe o amor, você acha que Deus vai receber? Quando alguém vai lá na rua, você está de carro, vem um mendigo, um necessitado, você rapidamente já fecha o vidro ou puxa aqui para levantar o vidro do carro. Ah, porque é bandido, porque vai fazer... Não, irmãos. Pode deixar o vidro aberto, se você tiver um dinheiro, dê. Não vai fazer mal para você, porque Deus te guarda e te protege. Mas nós rejeitamos em ajudar. Este ano, nós estamos no 3º mês, vamos entrar agora, 4º. Quantas pessoas você já ajudou este ano? Quantas pessoas você visitou? Que dia que você foi lá no hospital e oferecer oração? Você já foi no hospital orar? Quem já foi? Pastor, não vale. Não, eu sei que vocês vão. Mas, obreiros, membros, vocês vão ao presídio, vão ao hospital orar com alguém? Quando nós vamos orar lá no hospital, você começa a orar aqui e já escuta um de lá. Depois passa aqui também.
Daqui a pouco ora comigo também. É uma sede, uma necessidade que eles têm de receber uma oração. Essa é a prática do amor. É colocar em prática esse mandamento que Deus nos deu. É estar junto daquele que precisa naquela hora que ele está precisando. Não é ficar criticando, julgando e também condenando. É assim que nós fazemos. O preso, o doente, eles dariam tudo para estar aqui. Eles estão presos, aqueles que cometeram um crime assim, sabe, às vezes por uma ira, algo assim que ele fez impensadamente, agiu na ira, agiu no repente dele, e hoje ele fala: Senhor, não tem como eu voltar, mas se eu tivesse oportunidade, eu faria tudo diferente. Por quê? Porque ele gostaria de sair da onde ele está, para estar aqui. E cabe a nós orarmos para esses que estão presos. Quantas vezes você se coloca de joelho, quantas vezes você jejua, quantas vezes você se coloca na posição para orar por um irmão? Ou só para você que você ora? O Senhor está falando conosco nessa noite, amém? Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ah, mas eu sou o dedinho do pé. Não é melhor que os olhos, nem que a boca. Os membros precisam estar unidos, sarados. Um dedo doente pode atrapalhar todo o andamento do corpo. Precisa estar tudo ajustado. A caridade é o amor, é a maior delas. Infelizmente, dá uma tristeza no nosso coração de olhar para a igreja. Elas não pregam mais Jesus. Elas não pregam mais a cruz. A maioria das igrejas, elas não pregam mais o evangelho genuíno. Pregam riquezas, pregam prosperidade. Não estou dizendo que prosperidade não é de Deus e que nós não possamos ter. Mas não é isso que Deus quer. Campanhas e campanhas são feitas nas igrejas, mas o verdadeiro amor não é mais falado. Esse amor do qual eu estou falando nesta noite, eu não, o Espírito Santo está falando. Que é o amor que faz com que você abrace o teu irmão, a tua irmã, chore com ela, ora com ela, e viva esse momento difícil que ele ou ela está passando. Amém, igreja? Em Atos dos Apóstolos, nós ficamos maravilhados com os acontecimentos da igreja primitiva, que crescia maravilhosamente. É algo fantástico. Era nas doutrinas do apóstolo, no partir do pão e nas orações que a igreja crescia. Livro de Atos, no capítulo 9. Abra aí em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9.
procurando um abençoado para ler para nós aí, alto. Quem pode ler bem alto aí? Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito. Aleluia. Elas se multiplicavam, porque o Espírito Santo, ele agia poderosamente dentro da igreja. Para que o Espírito Santo possa agir e que a igreja possa crescer, é preciso que a igreja tenha unidade. A igreja, se ela estiver repartida ou dividida, a igreja de Atos, eles eram tão unidos, eles comiam juntos. Se faltasse alimento, eles vendiam propriedades, bens, para suprir a necessidade dos outros. Não havia egoísmo entre eles. Um ajudava o outro. Eles viviam em comunhão, comunhão dos santos. E quando há esta comunhão, o Espírito Santo opera poderosamente. Quando há comunhão, o Espírito Santo, ele opera, ele age poderosamente. Não precisa eu gritar aqui, não precisa eu pular, não precisa eu ser eloquente, falar rápido e falar grosso, não precisa disso. Precisa que o Espírito Santo esteja no lugar. E se o Espírito Santo está, ele manifesta poderosamente. Você pode ter certeza. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Nós vimos que poderosamente o Espírito Santo agia e a igreja crescia. O homem pode fazer o que ele quiser, pode fazer planos, projetos, ele pode discipular, ele pode fazer o que ele quiser. Mas quem vai agir é o Espírito Santo. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Vou contar um testemunho aqui para vocês. Uma vez saiu eu e a minha esposa, ainda éramos namorados, para evangelizar. Era 1h da tarde, chegamos num lugar, tinha um senhor deitado numa rede. E ele não parou de balançar a rede, ficou lá o tempo inteiro balançando a rede, nos recebeu, mas não saiu da rede, não levantou, só falou, senta aí. E nós fomos evangelizá-lo, chamá-lo para a igreja. E chegou lá, ele falou um monte. E daí, terminou, perguntei para ele, e daí? Tudo isso que o senhor falou. Daí nós convidamos ele para a igreja, falamos um pouco da igreja e fomos embora evangelizar outras pessoas. Daí eu saí e falei para ela assim, ó, esse aí nem deu moral para a gente. Esse aí, né, foi um tempo perdido, poderíamos ter visitado outras pessoas. E fomos depois para a igreja, 5h da tarde, o culto era às 6, né? Ele chamava Estrela, seu Estrela. Quando deu 5h da tarde, nós olhamos assim, quem estava vindo lá? Seu Estrela com toda a família dele. Eu me envergonhei porque o Espírito Santo falou para mim, não é você que convence, sou eu. Seu Estrela estava vindo com ele, a filha, o genro, a esposa, todo mundo.
Ele diz assim: eu vou pagar esta vinda sua aqui. Mas nós, né, da forma que ele nos recebeu, achamos que realmente ele não iria. Mas o Espírito Santo é que nos convence. Se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a unção, o poder dele vai entrar na vida das pessoas. Os apóstolos não poderiam ter saído enquanto que do alto não fosse o quê? Revestido de quê? De poder. Enquanto eles não foram revestidos de poder, Deus falou: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O Espírito Santo era uma promessa de Jesus, não era uma promessa? Promessa já foi cumprida, sim ou não? Sim. Ele disse: eu vou, mas enviarei o meu Espírito Consolador para que permaneça com vós para sempre. E hoje ele permanece aonde? Onde ele habita? Em nosso coração. É um Espírito Santo de poder. Irmãos, quando a igreja orava, quando a igreja interagia entre os irmãos, havia uma manifestação poderosa do Espírito Santo. É o que nós precisamos retomar, voltar a essa essência, onde todos nós aqui possamos orar, ter comunhão, para que haja manifestação poderosa do Espírito Santo. Precisamos disso. Isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração do Senhor quando há esta manifestação. Você chora com ela, ela chora com você, ele te ajuda, ela te ajuda, nós nos ajudamos entre si. Por que resistimos tanto? Nós não amamos a Deus, nós não falamos isso, porque não praticamos esta verdade. Nós somos tão egoístas que a gente vai para a igreja e diz: ó Senhor, fala comigo hoje, muda uma causa, muda uma situação, Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso, me dá um emprego, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Nós enchemos o Senhor de pedidos, mas não lembramos nem um pouquinho do irmão, se este que está do meu lado precisa de algo, porque ele está ali aflito. Na segunda-feira talvez ele tenha uma conta de luz para pagar, ou uma conta de água, ou não tenha comida daqui a pouco, na hora que ele vai sair do culto, e nós não preocupamos nunca com essas pessoas. Nós só preocupamos com nós mesmos. Nós agimos assim. Eu me lembro, eu e a pastora passando por uma luta que só Jesus na causa, pastor. Nós nem sabíamos o que iríamos almoçar. Lembra? Mas estávamos lá na igreja. E às vezes era uma igreja que tinha muita campanha. Eu não faço mais isso, eu aprendi. E às vezes eu estava arrumando algo lá da campanha, aí tinha um monte de obreiros, tinha uns 9 obreiros. E eu arrumando lá, aí um obreiro falou assim: pastor, ele está passando por luta nessa vida aí. Será que ele pode tocar nas coisas do altar? Olha como é que ele está a vida dele. Será que ele pode pegar? Não seria bom ele nem mexer aí? Nessas horas que você está passando por um deserto, por uma luta, e você ama Deus, ama Jesus, você está em santidade, você está mais próximo do Senhor, porque você entende o propósito.
Mas quem está longe só critica e acha que porque você está passando por situações difíceis, você está no pecado, você fez algo de errado, por isso você está vivendo aquilo. Não é assim que Deus nos olha. E quando terminava o culto, mas nós não falávamos para as pessoas aquilo que nós estávamos passando. Até porque ninguém vinha perguntar, e às vezes nem era confiável falar, porque nós sabíamos quem eram as pessoas. Mas tinha pessoas que Deus tocava no coração delas. E quando terminava o culto, vinha para nós e falava assim: eu preparei um almoço para vocês. Eu preparei um churrasco para vocês. Sabe por quê? Porque Deus estava cuidando. E havia pessoas que conheciam a palavra e praticavam a palavra. Entendia que o irmão precisava de ajuda, que naquela hora que ele estava passando por luta, eu precisava também dar a minha colaboração. Irmãos, nós não somos nada. Não é porque um tem algo talvez melhor, ou tem um salário melhor, que é melhor que o outro. Não somos, ninguém é melhor que ninguém. Não é porque você tem mais que João e menos que Maria, que você é inferior ou superior. Precisamos entender que nós servimos a um único Deus. A um único Deus. Em que todos fazem parte deste corpo, que é a igreja dele, a igreja do Senhor. Que necessitamos que cada um cuide do outro, ajude o outro em qualquer circunstância. Talvez você tenha praticado, a palavra não serve para você hoje, porque você tem feito isso, tem vivido isso, mas muitos não têm. Muitos só olham para si. Amanhã eu vou fazer um churrasco, amanhã eu vou fazer algo. Não que você não possa fazer, entenda isso. Mas precisa entender que também precisa ajudar as pessoas. Precisa compartilhar um pouco também daquilo que você tem. Se Deus te deu bastante, é para que você ajude também o próximo, aquele que precisa. Não é só para você esbanjar, para dizer que você tem muito. É para mostrar também que você é solidário e que você ajuda o próximo. A igreja crescia. Atos 2, capítulo 47. Quem pode ler, por favor? Atos 2. Aleluia. A igreja louvando a Deus. Mas ela louvava a Deus porque ela agradava o coração de Deus pela comunhão dos irmãos. O Espírito Santo acrescentava porque a igreja toda ela adorava ao Senhor. Nós vemos em Atos que a igreja tinha 120 membros. E de repente ela pula para 3.000 membros, 320. Mas por que tantas pessoas foram alcançadas de uma só vez? Porque todos eram unidos. E havia, quando Deus sopra o vento, que veio como um vento impetuoso, ele não veio só para uma pessoa. Às vezes nós cometemos erros. O profeta vem e ele fala
com Ele. Deus falou só com Ele. Deus manda te dizer isso. Será que é Deus mesmo? Por que Deus vai escolher só uma aqui para falar? Ah, Deus manda falar isso. Será? Eu tenho as minhas dúvidas. Não estou dizendo que Ele não fala. Mas quando Ele manifesta e quando Ele age no meio da congregação. Ele age na vida de todos. O vento veio e soprou sobre todos. Ninguém ficou ali sozinho falando, ah, mas não manifestou em mim. Não, foi em todos. E Deus quer agir aqui nesta noite em todos que estão aqui. Porque Ele disse que nos últimos dias Ele faria o que? Ele derramaria do Espírito dEle sobre toda a carne. Ele vai derramar do Espírito dEle sobre todos nós. Todos nós seremos tomados pelo poder do Espírito Santo. É o que Ele quer. Não é o que nós queremos. Que seja só para nós. Mas que seja para todos. Porque é chato, né? Você está na igreja e daí Deus começa a falar. Deus pega ele e fala só com ele, puxa. Aí vai ali e fala só com ela. Ah, você é melhor que eu e com todos os outros. Deus vai falar só assim. Deus manda falar para ela. E daí eu fico ali esperando ele falar. Fala comigo também, Senhor. Não é? Aí ele não fala comigo. Daí ele fala lá com outro. Mas ele não vai falar comigo? Irmãos, Deus, sempre que você vem ao culto, Ele fala contigo. Todos os dias que você vem aqui, que o pastor prega, a pastora prega, Deus fala poderosamente com você. Ele nunca te deixa só. Ele fala todos os dias. O pastor veio aqui, a pastora veio aqui, quem é que seja, que sobe aqui, Deus fala ao nosso coração. Não precisa ficar esperando alguém vir de longe para pregar aquele pastor é usado por Deus, ele fala, ele prega e Deus usa ele para falar com as pessoas. Deus sempre vai usar os pastores para falar com toda a igreja. Não é só com um. Não fica preocupado com isso quando estiver falando e você acha que Deus não está falando com você. Deus está. O Espírito Santo, Ele habita em você, Ele fala com você todo o tempo. Somos nós que não damos ouvido para Ele. Viu o exemplo do pastor? Quem se lembra? Existem duas vozes que falam na nossa alma, a nossa e a do Espírito Santo. A primeira que falou com ele foi a alma dele, resistindo. Ele sabia que ele tinha um fundo lá que ele podia usar, mas ele falou, mas eu não tenho. Mas ele sabia que ele tinha. E a alma, aí o Espírito Santo falou para ele, você tem, você pode usar, você usa para isto, se você precisar. Daí ele entendeu e ouviu a voz. O Espírito Santo fala conosco o tempo inteiro. Porque ele mora aqui, ele não mora aqui? Ele mora aqui, ele fala sempre. Mas é que nós não damos ouvidos a ele. Quando Paulo e Silas estavam presos, o que a igreja fazia? O que a igreja fazia? Ela estava em... Quantas vezes nós nos reunimos como igreja para orar pela dificuldade de um irmão?
Quantas vezes nós nos colocamos de madrugada para uma intercessão pela vida de um irmão? Quantas vezes nós fazemos propósitos para ajudar um irmão, igreja? Nós não somos irmãos. Irmão não fala com irmão, irmão não conhece irmão, irmão não interage com irmão. Nós somos irmãos, sim ou não? Ou somos irmãos só no papel, só na Bíblia? Ou somos irmãos de verdade? Somos irmãos de verdade, sim ou não? Então, por que nós não nos unimos? Por que nós deixamos Satanás entrar no meio para impedir a ação de Deus em nós? Por que deixamos com que, sabe, o orgulho, a soberba, o espírito de superioridade entrar em nosso coração para achar que somos melhor que este ou melhor que aquele? O Espírito Santo que habita em nós, diz a palavra que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós não deixamos ele nos convencer? Para ter uma união, uma interação, uma manifestação dele em todos nós. Se queremos crescer, precisamos ter unidade à igreja. Passe a ter mais amizade dentro da casa do Senhor. Quando você chegar aqui, cumprimenta os irmãos, vai lá no que está lá no último lugar, vai lá o que está em primeiro, abraça ele, fala que você o ama, fala, olha, se você precisar, eu estou aqui, eu vou te ajudar, se precisar também, pode contar comigo no que for. Ainda que você não consiga naquele momento ajudar, mas você vai atrás de outra pessoa para poder ajudar. Irmãos, isso é a igreja do Senhor, entenda isso. Não adianta ficar adorando aqui na frente. Não adianta ficar se derramando. Não adianta nada disso se você tem o coração fechado, trancado, a mão segura para não ajudar o próximo. O quanto nós temos de exemplo nesta igreja primitiva. Que os irmãos repartiam entre si, o outro vendia uma fazenda, uma propriedade, para entregar nas mãos dos apóstolos, para matar a fome de outros. Hoje nós relembramos a morte do Senhor. A prova de um amor tão grande que foi o sangue dele, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Prova de amor. Ele estava lá, o quanto ele foi machucado, o quanto ele foi humilhado, bateram nele, cuspiram nele, colocaram nele uma coroa de espinho, uma lança atravessou, as mãos foram pregadas no madeiro, os pés também foram pregados. Esticaram ele porque aquela cruz não era para ele, não cabia nele. E depois de tudo isso, ele se esforça, ele já estava quase morto. Ele se esforça de tal maneira que ele levanta para dar a última palavra. E ele olha para aquele povo que o condenou e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer maior prova de amor que esta? E aí nós achamos que somos o tal, né? Tem alguma coisa e acha que é melhor que o outro. E quando vê o irmão lá na prova, até desvia dele. Quando vê o irmão passando por necessidade, até vira as costas para não ajudar. Vamos orar ao Senhor, para que nós possamos voltar a esta essência, o amor de Deus em nós, de verdade. Você possa amar de verdade.
chorar. Na hora que você vê o irmão padecendo, chora com ele. Não critica. Não aponta o dedo, não, igreja. Não condena, não. Abraça. Encosta ele no teu peito, no teu ombro e fala: ó, eu vou te ajudar. Porque aquele que habita em mim, o Espírito Santo, me cobra este amor. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos. Você pode agora meditar, tentar trazer a sua memória alguma pessoa que um dia pediu ajuda para você, ou dentro da própria igreja que você recusou em ajudar. Você preferiu virar as costas de que ajudar essa pessoa. Aleluia. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, porque somos tão falhos. Nós só olhamos para nós, Pai. O que importa é se nós estivermos bem. O meu próximo, Ele que cuide dele. É assim que nós olhamos, Senhor. Eu peço nesta noite que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar de verdade qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. E não venhamos olhar só para nós, ó Pai, mas que possamos olhar para os nossos irmãos com um olhar de amor, praticando esse mandamento, ó Pai. Meu Deus, manifesta aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor é Deus, Pai, em nossas vidas. O Senhor Jesus é o que nos sustenta e que nos fortalece todos os dias. Nos dê da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, para que possamos ser como a igreja primitiva. Tinha problema, tinha luta, mas perseveravam em oração, Senhor, em amor, e marcaram uma geração toda. Que possamos também, Senhor, fazer esta diferença, em nome de Jesus. Amém, igreja? Para encerrar, já me mostraram o relógio aqui. Atos 17. Só uma parte de Atos 17. Aleluia. Atos 17. Na última. Aleluia. Qual outra versão? Qual tem uma outra versão aí? Você sabe quem são essas pessoas? Lê mais alto aí, pastor.
Aleluia. Esses são os crentes da igreja primitiva que oravam. Eles abalaram o mundo em 50 anos, eles fizeram algo poderosamente. Eles abalaram o mundo na pregação da mensagem, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos também marcar a nossa geração como uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que vive em unidade, que ama o próximo, que ama o irmão, que congrega com ele, que senta com ele, que chora com ele. Essa igreja marcou 50 anos, marcou toda uma geração. Eles abalaram o mundo. É o que Deus quer também de nós. É simples, né? É simples. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver que muita coisa que você faz não vai mudar nada. Mas quando você ama, quando há amor, daí há mudança. Cristo morreu por quê? Não está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele amou o mundo de tal maneira. Vamos amar também os nossos irmãos. Vamos ser uma igreja mais chegada, né, pastora? Uma igreja mais amável. Chega no irmão que você tem algo contra ele, ou ele contra você, fala: olha, eu te perdoo, eu te amo. Dá um abraço nele. Acerta as contas com ele, para que a igreja possa deixar de estar ferida, porque se o irmão está ferido, o corpo está ferido. Amém? Vamos colocar em prática este amor nesta noite. Amém? Vamos nos colocar de pé, em pé, em nome de Jesus.